Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: como o homem pode entrar em uma relação justa com Deus? Vamos pensar sobre isso? Então não sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos juntos? Só rapidinho aí, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, né? Rápido e fácil, tem um botão aí embaixo escrito inscrever, clicou ali, pronto, já está inscrito. Eu ainda recomendo clicar no sininho, porque assim você é notificado a cada vídeo novo, fica por dentro e assiste antes de todo mundo os vídeos que a gente colocar aqui no canal, né? E por falar em canal, ajude o nosso canal, ajude a alavancar o nosso canal, você pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é o famoso triplo C, né? Que é curtir, comentar e compartilhar. E não custa nada, de graça, rápido e fácil. Você vai clicar nos botõezinhos que tem aí e assim o próprio YouTube já vai recomendando esse vídeo e vai aparecendo no feed ali de pessoas que procuram temas e assuntos semelhantes ao que está contido nesse vídeo. Outra maneira também de estar ajudando o nosso canal é indo no primeiro link que está aqui na descrição ou no link da bio, tanto do YouTube, do Instagram, do Facebook, LinkedIn. Você vai conseguir acessar esses livros que estão aqui, formato digital ou capa dura ou em formato comum, você escolhe. E são livros tremendamente importantes, né? O que se importa com Deus é uma reflexão maravilhosa a respeito, né? Será que a gente realmente ama a Deus como a gente diz que ama? Ou cadê sobre aqueles questionamentos, né? Onde estava Deus quando aconteceu aquela catástrofe, aquela tragédia, aquela perda, aquele acidente? Né? Por que Deus permite tantas coisas ruins acontecerem no mundo? Então tenho certeza que esse livro vai te ajudar a encontrar as respostas certas. E o perca peso tirando a trave do olho é para evitar, né? Não estou dizendo que ninguém seja, mas para evitar que a gente seja aquele tipo de crente que tire conclusões sem perguntar para a pessoa, sabe? Que comece a fazer diagnósticos e julgamentos a respeito de alguém sem nem chegar e conversar, sabe? Ouvir uma notícia e a pessoa já fecha logo um diagnóstico, acredita nas palavras de terceiros, sem procurar, sem investigar, sem tentar entender. Então, o perca peso tirando a trave do olho vai ajudar bastante a entender o que é pecado e para que a gente consiga olhar o outro de uma maneira como a Bíblia, como Jesus nos ensina a estar olhando. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Teremos que ler os 19 e o 20 para que a gente consiga ter a compreensão daquilo que Paulo está dizendo. Então vamos lá? Romanos 3, 19 e 20 diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente vai estudando a carta de Paulo aos Romanos e muitos textos parecem muito difíceis, mas na realidade eles não são. Eles se tornam de uma compreensão muito difícil quando a gente olha os versículos isoladamente, quando a gente não consegue entender o todo o contexto da carta de Paulo aos Romanos, que é um tratado teológico maravilhoso, sim, eu recomendo para todo mundo o estudo da carta aos Romanos. Conforme a gente vai estudando, e aí eu recomendo que você assista os vídeos desde o início, nunca se prenda a um único vídeo, nunca se prenda a um único versículo, porque isso pode te levar a conclusões erradas, né? E aí eu vou recomendar você ler o meu livro aí, Perca Peso Tirando a Trave do Olho, para que você investigue, para que você questione, para que você leia e pesquise e estude. A Bíblia precisa ser estudada, que a gente precisa estudar a palavra para a gente ter a compreensão melhor. E essa carta aos Romanos, mais do que qualquer outra carta, assim como a carta aos Hebreus também, Apocalipse, são cartas que precisam de um estudo mais aprofundado, estudo mais completo, ler textos antes, ler textos depois, tentar entender o que aquele autor tinha em mente quando estava falando determinada coisa. Porque, além de ser um texto antigo, é um texto que está trazendo um monte de novidades aí em termos teológicos. A primeira coisa que a gente vai observar aqui nesses dois versículos é que a referência aqui não é a lei mosaica. Por que a gente consegue desprender que a referência aqui, quando Paulo fala a lei ou na lei, não está se referindo exatamente à lei mosaica, aos 10 mandamentos? Lembra que a gente falou há alguns vídeos atrás sobre a questão da diferenciação entre leis cerimoniais, né, e leis morais e civis? A gente precisa enxergar as leis de Deus nesse sentido, mas Paulo está trazendo aqui com base nas citações que ele fez anteriormente aí, do 10
até o 18, que a gente já trabalhou, os vídeos já estão aí no canal, o que Paulo se utilizou ali? Muito dos livros dos Salmos, né? Muitos textos de Salmos, muito texto de Isaías, texto de Eclesiastes e também que se repetiam em Provérbios. Ou seja, Paulo não está se referindo aqui na questão da lei mosaica, com base nessas citações que ele está falando aqui anteriormente. Com isso, Paulo ele está querendo trazer que toda a Bíblia é a lei de Deus. Em muitas situações, em muitos textos bíblicos, Paulo está se referindo a todo o Antigo Testamento, que a gente precisa ter essa compreensão. Naquela época de Paulo, era tudo que se tinha da Bíblia. O Novo Testamento ele só começa a surgir depois que se fecha, cerca de 30 anos depois da morte de Paulo, que aí se encerra, fecha o livro do Apocalipse, e as pessoas começam então a juntar. Então, durante muitos séculos, o que se tinha a respeito de Bíblia era o que a gente tem hoje como Antigo Testamento. E mais as cartas, né? E os livros, que aqui eram cartas, né? Que hoje a gente tem como Novo Testamento, mas que na época eram cartas que circulavam no meio cristão, que se preservaram muitas coisas ali, mas que se tinha de Bíblia. E quando Paulo vai falar de Bíblia, é óbvio que não é essa Bíblia com o Novo e Antigo Testamento da maneira que a gente tem hoje. Era somente com relação ao Antigo Testamento. E dentro, né, a gente está trazendo a nossa mente, né, ou levando a nossa mente do mundo de hoje para a época de Paulo. Entendendo essa mentalidade de Paulo, de que toda a Escritura se referia a esse compêndio que a gente tem hoje como Antigo Testamento, que na época era a única coisa que tinha de Escritura, Paulo está tratando isso tudo como lei. Ou seja, Paulo resume a Bíblia dizendo lei. Então a expressão lei aqui, Paulo está trazendo um aspecto que vai servir para a gente hoje e que você já deve ter encontrado, esbarrado por aí. Se você gosta de assistir Reels de mensagem ou Shorts no YouTube, né? Reels no Instagram, Shorts no YouTube, esses recortes a respeito de mensagens, você já ouviu algumas pessoas falarem que partes do Antigo Testamento são válidas, outras partes não são válidas. A gente já explicou sobre isso aqui, que toda a Bíblia é válida e tem as questões das leis cerimoniais, que os princípios são válidos, tudo é válido, mas se resume em Cristo. Cristo é o resumo das coisas. Porém, se você não entende as leis cerimoniais, você não vai entender a obra de Cristo, não tem como você aceitar uma obra que você não compreende. Não podemos desprezar o Antigo Testamento parte nenhuma. E Paulo ele vai trazer exatamente esse conceito que Paulo está falando aqui no versículo 19, é que toda a palavra, como ele falou também a Timóteo, a gente tem uma playlist aí sobre a carta de Paulo a Timóteo, vai lá na playlist, procura lá, 1 Timóteo 3,16, que Paulo vai dizer que toda a Escritura, ou seja, tudo aquilo que a gente tem como Antigo Testamento hoje, é útil para o ensino, serve para a repreensão, é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Isso é um erro muito grande, porque quando você fala contém, você está dizendo não contém. Se você diz que algo contém alguma coisa, significa que ela, além daquilo, contém outras coisas. Um pote contém água. Mas por que eu digo que contém água? Que ele não é água? Porque ele é feito de vidro, porque ali dentro tem outras substâncias, tem açúcar, tem outras coisas. Então, dentre vários ingredientes, ele contém a água. Quando você diz que a palavra, que a Bíblia contém a palavra de Deus, você está dizendo que existem várias outras palavras, várias outras coisas ali, e dentre elas existe a palavra de Deus. Não, tudo é a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, e agora para nós, né, não na época de Paulo, mas agora para nós, todo o Novo Testamento também é a palavra de Deus. A gente precisa entender cada trecho, cada fato histórico, cada momento como sendo a palavra de Deus. Aquilo é a palavra de Deus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo quando ele está chamando de lei livros de Salmos, livros de Eclesiastes, livros de Provérbios e livros do profeta Isaías. A segunda coisa que a gente vai observar, o versículo 19, que Paulo vai falar, né? Aquilo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, só que ele vai entrar para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então esse versículo 19, quando a gente começa a entender tudo que a gente já falou e tudo aquilo que ele vai falar, principalmente nos capítulos 5, 6 e 7 de Romanos, a gente vai começar a entender que
o que Paulo está querendo trazer aqui, naquela discussão entre judeus e gentios, lembra sempre disso, Paulo está entrando com essa carta para tentar dissipar todos os problemas, porque havia um questionamento entre judeus e gentios, um querendo disputar a salvação com relação ao outro, e Paulo vai dizer, olha, não existe diferenciação, não existe acepção de pessoas, como ele já falou no capítulo 2, do 11 ao 15, a gente vai ler aqui agora para compreender melhor, mas a gente já tem vídeos aí explicando sobre isso, e o que Paulo está querendo dizer aqui é que, seja judeu, seja gentio, todos nós prestaremos conta diante de Deus. Então não tem ninguém, seja daqueles que vivem na lei, seja daqueles que acham que não vivem na lei. E aí Paulo, no capítulo 2, já explicou a respeito disso, que os gentios sem lei vivem com base na lei do seu coração. Vamos ler o texto para a gente voltar um pouco nesse tempo e tentar compreender. Se ficar alguma dúvida ainda de Romanos 2, de 11 a 15, vai lá nos nossos vídeos, vai aí na nossa playlist de Romanos e assista os vídeos para você compreender melhor. Vamos ler aqui então Romanos 2, do 11 ao 15. Romanos 2, do 11 ao 15 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Pode continuar lendo aí e pode ir lá e assistir os nossos vídeos que a gente explica a respeito disso. Porque não é só o judeu que vive na lei ou que tem conhecimento da lei. Todos nós já nascemos com a lei gravada no nosso coração. Para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tendo já ouvido falar de Bíblia ou não tendo ouvido falar de Bíblia, de Deus, ele vai sentir um pesar com a morte de um ente querido, ele vai querer agir contra alguém que mata um ente querido, então matar, roubar algo que ele custou para ter, que ele montou ali, que ele constituiu ali a sua propriedade. Então esses princípios de matar, de roubar, de entender que há uma força da natureza mais forte do que nós, todas essas coisas vão caminhar na direção daquilo que Deus deixou escrito. Então o que Paulo está dizendo lá em Romanos 2 é que há no nosso coração, e todos nós já nascemos com o nosso coração escrito as leis de Deus. Então não existe essa coisa de que só o judeu tem o conhecimento pleno da lei, porque mesmo não sendo judeu, essa lei está gravada no coração e a consciência, o pensamento, eles acusam, eles apontam para a direção daquilo que é correto, e é isso que Deus está dizendo, que cada um vai ser julgado com a medida daquilo que recebeu. E é óbvio que, para alguns, Jesus mesmo já falou isso, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. E a terceira coisa é que eu gostaria de ler o que está no comentário Barclay, né? E a gente vai fazer alguns comentários, tem algumas inserções aqui minhas, e eu quero encerrar esse vídeo com esse texto do Barclay, que é fantástico, né? O Novo Testamento comentado por William Barclay, que foi um pastor da Igreja da Escócia. Eu recomendo muito, eu acho que vale muito a pena nos seus estudos bíblicos, você que quer se aprofundar e entender melhor o que diz a Escritura para não ser enganado por qualquer um, eu recomendo a Enciclopédia Barclay, que é fantástica nesse ponto. Vamos ao texto, diz o seguinte: esse é o supremo problema, né? O tema que a gente colocou para esse vídeo aqui é como pode entrar o homem em uma relação correta, uma relação justa com Deus. Como pode sentir-se em paz, tranquilo, à vontade com Deus? Como pode o homem escapar ao sentimento de alienação e medo na presença de Deus? A religião mais antiga, a religião do judaísmo, respondia: um homem pode alcançar a relação justa com Deus seguindo ao pé da letra o que diz a lei. Se cumprir todas as obras da lei, chegará a estar bem com Deus. Mas dizer isso é o mesmo que dizer que o homem não tem a possibilidade de alcançar a relação justa com Deus. Ninguém poderá nunca guardar cada um dos mandamentos da lei, simplesmente porque o homem é uma criatura imperfeita, não pode alcançar uma obediência perfeita. Ninguém poderá jamais
ser capaz de prestar um serviço perfeito à infinita perfeição de Deus. Então, do que serve a lei? A lei serve para que o homem se dê conta do pecado. Somente quando o homem sabe o que tem que fazer, pode dar-se conta de que não o está fazendo. Só quando o homem conhece a lei e tenta cumpri-la, se dá conta de que não a está cumprindo. A lei tem a finalidade de demonstrar ao homem sua pecaminosidade e sua fraqueza. Está então o homem alienado de Deus? Longe disso, porque o caminho a Deus não é o caminho da lei, mas o caminho da graça. Não é o caminho das obras, que é o que Paulo vai dizer aqui no versículo 20. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Voltando ao texto de William Barclay, não é o caminho das obras, mas o caminho da fé. Para esclarecer o que quer dizer, Paulo utiliza 3 metáforas. Essas 3 metáforas estão presentes não somente nesses 2 versículos, como em toda a carta de Paulo aos Romanos. A primeira metáfora é a metáfora do tribunal. E essa metáfora nós chamamos de justificação. Então, o tema justificação é um tema bem trabalhado, muito bem trabalhado, na carta de Paulo aqui aos Romanos. Lembremos novamente, voltando aqui ao texto de William Barclay, que o problema é como pode o homem entrar em uma relação justa com Deus. Esta metáfora entende que o homem está em juízo perante Deus. A palavra grega que se traduz como justificar é dikaion. Todos os verbos gregos que terminam em on significam não fazer algo a alguém, mas tentar, julgar, ter uma conta a alguém como algo. Ter em conta a alguém como algo. Se um homem se apresentar perante um juiz e esse homem é inocente, então tratá-lo como inocente é absolvê-lo. Mas quanto a Deus e o homem, o fato é que, quando o homem se apresenta perante Deus, é qualquer coisa menos inocente. É completamente culpado. E, no entanto, Deus, com sua assombrosa misericórdia, trata-o, julga-o e o considera como se fosse inocente. Isto é o que significa a justificação. Ou seja, nós não somos inocentes, mas Deus nos trata como se fosse. Então ele nos julga, ele nos corrige, ele nos orienta, ele nos conserta, ele vai mostrando caminhos. Isso seja para judeus, seja para não judeus. Voltando ao texto de Barclay, quando Paulo diz Deus justifica o ímpio, quer dizer que Deus, com sua incrível misericórdia, trata o ímpio como se fosse um homem bom. Isto é o que alarmou os judeus no mais íntimo de seu ser. Para eles, tratar a um homem mau como se fosse bom apontava o juiz como corrupto. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. A gente está vendo muito isso aí, né? Quem acompanha um pouco de política aí, né? Sobre os episódios de 8 de janeiro, a gente está vendo exatamente isso, né? O ímpio, os verdadeiros culpados estão soltos, até alguns foram promovidos, e inocentes estão sendo presos. Isso é abominável diante de Deus. Baseado nesse princípio, os judeus não conseguem entender. Então, como assim Deus considera o homem como inocente? Êxodo 23, versículo 7 vai dizer: porque não justificarei o ímpio. Mas Paulo diz que isto é precisamente o que Deus faz. Mas como posso eu saber como é Deus? Eu sei que Deus é assim porque Jesus o disse. Jesus veio para nos dizer que Deus nos ama, apesar do ímpio que somos. Veio para nos dizer que pode ser que sejamos pecadores. Somos pecadores. Mas Deus, apesar disso, nos estima. Agora, tenhamos em conta que quando o descobrimos e cremos, isso muda toda a nossa relação com Deus. Estamos conscientes de nosso pecado, mas não persiste o temor. Já não estamos alienados, arrependidos e entristecidos, nos aproximamos a Deus, como um menino arrependido volta para sua mãe. E sabemos que o Deus a quem nos aproximamos é amor. Isto é o que significa a justificação pela fé em Jesus Cristo. Significa que estamos em uma justa relação com Deus, porque cremos de todo o coração que o que Jesus Cristo disse a respeito de Deus
é verdade. Já não somos mais estrangeiros temerosos de um Deus zangado. Somos filhos, filhos desencaminhados, que confiam no amor de seu Pai para alcançar o perdão. E nunca teríamos sabido isso se Jesus não tivesse vindo, viver e morrer para nos dizer isso. Só sabemos quando temos absoluta confiança em que o que Jesus disse a respeito de Deus é verdade. Em segundo lugar, Paulo utiliza a metáfora do sacrifício. Então, primeira metáfora que Paulo utiliza na carta aos Romanos, justificação. Segunda metáfora, sacrifício. Diz de Jesus Cristo que Deus o apresentou como alguém que pode obter o perdão de nossos pecados. A palavra que Paulo usa para descrever a Jesus Cristo é a palavra grega hilasterion. A palavra provém do verbo grego que denota conciliar. É um verbo que tem que ver com o sacrifício. Sob o velho sistema, quando alguém quebrantava a lei, levava a Deus um sacrifício. Sua finalidade era que o sacrifício fizesse Deus propício e afastasse a ira de Deus. Que o sacrifício desviasse o castigo que deve cair sobre ele, para expressá-lo de outra maneira. Um homem pecava. Esse pecado o colocava em uma relação incorreta com Deus. Para poder chegar a uma nova relação justa com Deus, oferecia seu sacrifício. Mas toda a experiência do homem ao sacrificar animais demonstrou sua inutilidade. Salmo, capítulo 51, versículo 16 diz: Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Não te agradas de holocausto. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Miqueias 6, versículos 6 e 7 vai dizer: Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Miqueias 6, versículos 6 e 7. Instintivamente, os homens sentiam que uma vez que tinham pecado, o aparato do sacrifício terrestre não podia corrigir o engano. De modo que Paulo diz: Jesus Cristo, por sua vida de obediência e sua morte de amor, fez o único sacrifício a Deus, válido para apagar o pecado. Paulo insiste em que o que aconteceu na cruz, sobre a porta de volta à justa relação com Deus, uma porta que nenhum outro sacrifício é capaz de realizar. Paulo aponta que o que aconteceu na cruz abre a porta de volta à justa relação com Deus, ou seja, a cruz é essa porta na nossa volta dessa relação com Deus. A gente só consegue uma relação justa com Deus através de Jesus Cristo. E só lembrando aqui que sacrifício é adoração. Toda vez que se fala em adorar a Deus, está falando em fazer sacrifício, não está falando em cantar. A regrinha, né, da primeira vez que aparece a expressão na Bíblia, isso é uma regra de interpretação hermenêutica, a primeira vez que aparece a palavra adorar, não está se referindo a cantores, músicas, né, ou arpistas, ou qualquer instrumentista. Está se referindo a Abraão indo levar Isaac para o sacrifício. Então, toda vez que você ouve falar em adoração, precisa vir à tua mente sacrifício e não música. Tá legal? E é com base nessa questão do sacrifício que a cruz de Cristo abre essa porta para que a gente se torne, então, justo perante Deus, porque por nós já somos culpados. Então, primeira metáfora que Paulo utiliza na carta aos Romanos é da justificação. Segunda metáfora, do sacrifício. E a terceira metáfora é a da escravidão. Justificação, sacrifício, escravidão. Escravidão fala da libertação operada através de Jesus Cristo. A palavra é opolutroses, que significa resgate, redenção, libertação. Isto quer dizer que o homem estava no poder, nas garras, sob o domínio do pecado, e do qual só Jesus Cristo pôde libertá-lo. A gente falou isso em alguns vídeos atrás, aqui dentro do capítulo 3. Finalmente, Paulo diz que Deus fez tudo isto porque é justo, e aceita como justos a todos aqueles que creem em Jesus. Em toda a sua vida, Paulo nunca disse nada mais surpreendente que isto. Bengel o chamou o paradoxo supremo do Evangelho. Pensemos no que significa. Significa que Deus é justo e aceita o pecador como um homem justo. O natural e inevitável seria dizer: Deus é justo e, portanto, condena o pecador como criminoso. Mas aqui nos encontramos com um grande e preciso paradoxo. Deus é justo
Mas de algum modo, com essa graça incrível e milagrosa que Jesus veio a me trazer, ele aceita o pecador, não como um criminoso, mas sim como um filho a quem ainda ama. E aqui eu vou abrir um parênteses minha, por quê? Porque Deus continua sendo fiel. Ainda que o homem seja infiel, Deus continua sendo fiel. E baseado na promessa dele mesmo, feita lá em Gênesis capítulo 3, e é por causa daquela promessa, e é por causa daquele amor, a sua própria criação, que é a coroa da criação, que é o ser humano, seguro nessas duas questões, Deus ainda permite que o homem, com todas as suas falhas e erros, ainda consiga se chegar até ele. E aí, para isso, ele abre essa porta de Jesus Cristo, essa porta chamada cruz de Jesus Cristo. Voltando ao texto de Barclay. Mas qual é a essência de tudo isto? Onde está a diferença entre tudo isto e a forma de proceder da lei antiga? Basicamente, a diferença consiste nisto. O caminho da obediência à lei tem que ver com o que o homem pode fazer por si mesmo. O caminho da graça tem que ver com o que Deus fez e pode fazer pelo homem. Paulo está insistindo em que nada do que nós possamos fazer pode ganhar o perdão de Deus. Só o que Deus fez por nós pode obtê-lo, ou seja, o perdão. Portanto, o caminho à relação justa com Deus reside não em uma frenética e desesperada e inútil tentativa de obter a absolvição por nossas obras. Reside na aceitação humilde e contrita do amor e da graça que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Preciso, volta o vídeo e escuta novamente, porque isso é tremendo. Renda-se ao poder de Deus e entenda que não é por nós, é por Jesus Cristo. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Tudo vem dele e tudo precisa voltar para Ele. E quem somos nós? Se a gente não conseguir mais nada nessa vida, tudo que a gente precisa nessa vida, ao passar aqui até o findar dela, é que a gente seja aceito por Deus e tenha intimidade e plena relação com esse Deus justo, soberano e que, baseado numa promessa que fez, nos aceita como filhos, assim como Mefibosete pôde comer à mesa do rei. Esse é o nosso Deus, que nos chama para comer e participar das bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.